Bom dia, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês, amém? Nesse dia maravilhoso, que Deus possa nos abençoar com toda a sua glória, com a tua presença aqui nessa manhã, nesse culto, amém? Pedir para que vocês se levantem e junto conosco, com muita alegria, possam estar louvando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo e que sejamos realmente cantando, pois muito perto está o nosso Senhor, amém? Senhor.
irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Palavra do Senhor em Lamentações 3, versículos 22 em diante, diz: graças ao grande amor de Deus, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. As misericórdias de Deus se renovaram neste dia, amém? Que você possa de todo o teu coração buscar ao Senhor, adorá-lo, porque Ele está aqui no nosso meio. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Agradeça a Deus por esse dia, agradeça a Deus por essa manhã. Diga: Senhor, obrigado pelo teu amor, porque por esse amor eu não fui consumido, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Mais uma vez, mais um dia, louvado seja o teu nome. Por isso, apresente a Deus o teu melhor nesse dia, porque nós não sabemos se amanhã vamos adorar ao Senhor, mas hoje iremos. Hoje Deus está nos dando mais essa oportunidade. Este é o dia que o Senhor fez, para nos alegrarmos nele, regozijarmos nele, com tudo que temos, com tudo que somos. Pai, te louvamos, te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos renova por completo, para que o nosso culto seja inteiro, seja pleno, como o Senhor é um Deus perfeito. Nós queremos apresentar, ó Pai, todo gesto nesta manhã, toda palavra, toda canção, toda expressão, ó Pai, que celebre ao nome de Jesus. Nós reconhecemos também nessa manhã que se fosse por causa de nós, as misericórdias não se renovariam. Pelo contrário, o Senhor desistiria de nós por causa dos nossos pecados. Mas obrigado, porque o Senhor nos perdoa nessa manhã. O Senhor derrama do sangue precioso que nos lava, que nos limpa, que nos redime de todo pecado e de toda injustiça. E nós queremos também declarar nessa manhã que o diabo, que tem sido nosso acusador, ele não tem lugar, ó Pai, neste tempo, neste culto, neste espaço de adoração, porque se ele vem para nos acusar, Jesus é aquele que veio para nos libertar, veio para nos livrar de toda a culpa, de tudo aquilo que estava imposto sobre nós, porque Ele mesmo se ofereceu no nosso lugar. Por isso nós queremos te agradecer por essa manhã, porque estamos reunidos aqui como igreja, como família da fé. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo nos guie em cada momento desse culto, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar bom dia para o seu irmão, dizer a paz do Senhor, dar um abraço quem está perto de você, em nome de Jesus. Você já deu alguns abraços, você pode se sentar nesse momento, e nós vamos conferir com muita atenção. Eu queria até aproveitar para dizer para você, orientando alguns momentos que nós temos aqui. Quando você chegar ao culto e começar uma canção, eu quero que você já se assente. Quando nós iniciamos o culto com um regressivo aqui nas telas, não é para você continuar conversando, nós já estamos começando o culto praticamente. É para que você se acalme e já desligue o seu celular ou deixe ele no silencioso, para que você já ore, pedindo que Deus
nos conduza nesse tempo. E agora também no IPI Notícias, eu peço a sua atenção para as notícias dessa semana. Olá, tudo bem? Vamos aos destaques do IPI Notícias, com as informações e dicas da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília. Começamos falando da Semana de Oração, a partir dessa segunda-feira, dia 5, e termina no dia 9, sexta-feira. É mais uma semana de oração, sempre das 7h30 às 8h30 da manhã. Contamos com você. Tarde da Esperança, todas as quintas-feiras, temos um encontro especial aqui no templo. É a Tarde da Esperança, sempre das 3 às 4 da tarde. Em junho, uma programação especial. Nós já tivemos no dia 1º o tema Relacionamento de Amizade. Na próxima quinta-feira, dia 8, são os relacionamentos familiares. No dia 15 e não no dia 12, como saiu no convite no boletim, nós vamos ter relacionamentos de vizinhança. E dia 22, relacionamentos no trabalho. No encerramento, no dia 29, relacionamentos feridos. Reserve as suas quintas neste mês especial. Eleições. Hoje, logo após o culto, você tem a oportunidade de participar das eleições para presbíteros e pastor titular. Dirija-se ao auditório onde está a sessão de votação. Participe. No próximo domingo, dia 11, é o segundo domingo do mês e teremos a consagração das primícias. Colabore e faça a sua oferta. Congresso da Família. O segundo Congresso da Família vai celebrar os 86 anos da Igreja. Nos dias 15 a 18 de junho, teremos uma programação muito especial para todas as famílias da Igreja. Começando na quinta-feira e terminando no domingo. Os convidados: Ademar de Campos, no Louvor e Palavra, Damares Alves, palestra, o pastor André Silveira na palestra e Missão Vida Testemunho. Não perca! Escola Bíblica de Férias 2017. Atenção, pais e responsáveis por crianças de 5 a 11 anos. Já estão abertas as inscrições para a Escola Bíblica de Férias. Vai ser uma programação dos dias 27 a 29 de julho, sempre das 14 às 17h30, no Colégio Água Viva. As inscrições devem ser feitas na Secretaria da Igreja ou no Departamento Infantil, por apenas R$ 30. A criança também vai ganhar um CD com todas as músicas que serão cantadas no evento. E por hoje é só. Um abraço, até a próxima. São muitos avisos. Eu gostaria que você que não pegou o seu boletim ainda do mês de junho, já está disponível a entrada do templo e você pode acompanhar os detalhes de cada uma dessas programações. Queria destacar que na Tarde da Esperança nós temos um convite que você pode pegar na saída e entregar para um amigo. Lembrando que cada semana tem um tema específico, para você convidar um grupo específico também de pessoas. No caso, a próxima quinta, relacionamentos familiares, para você convidar alguém da sua família que não seja da igreja para estar conosco aqui na próxima quinta-feira, das 3 às 4 horas. Se você ainda não votou e é membro da igreja, nós temos 1 hora após o encerramento do culto, um período para que você se dirija ao auditório e possa votar em 6 presbíteros. Nós temos 7 nas cédulas e também sim para permanência e eleição do pastor titular e não para não permanência. Nós também teremos um espaço lá no Colégio Água Viva, da 1 às 2 horas, e à noite também, 1 hora antes do culto e 1 hora depois. Você precisa exercer esse compromisso seu, esse dever seu como membro dessa igreja, e é muito importante a sua participação.
Eu também queria lembrar você que nós temos em julho uma programação especial para as crianças. Nós temos vagas limitadas, então olhe aí no seu boletim e já faça a inscrição do seu filho. O nosso irmão presbítero Helder está já ali à porta, e se você durante o culto quer ajudá-lo num período de intercessão pelo culto, pelos momentos que nós teremos aqui, pela eleição, você pode acompanhá-lo nesse momento, sair, estar com ele em uma sala que nós temos aqui na secretaria da igreja, para esse momento de oração e de intercessão. O Helder vai aguardar alguns minutos, você pode acompanhá-lo. Quero convidar a todos a ficarem em pé nesse momento. Nós vamos continuar esse tempo de adoração ao nosso Deus. E a palavra do Senhor nos convida a, em adoração também, apresentarmos a Deus aquilo que lhe é devido. Provérbios 11, versículo 24, a palavra do Senhor diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Esse texto está falando sobre generosidade. Aqueles que são generosos, aqueles que sabem oferecer, aqueles que sabem contribuir generosamente, são abençoados. Esse é um princípio da palavra de Deus. Se você tem um coração doador, que se entrega, você pode provar e ver que Deus irá suprir, e muitas vezes colocar nas nossas mãos algo que nós não esperamos. Agora, aquele que retém, aquele que não ajuda, aquele que não contribui, aquele que não é generoso, este muitas vezes sofre a escassez. Eu não estou dizendo isso para que você se sinta constrangido a dizimar, a ofertar nessa manhã, porque a palavra diz que quem faz isso deve fazer de coração voluntário. Mas eu estou dizendo porque eu quero que você seja abençoado, para que você viva as bênçãos de Deus em todas as áreas da sua vida, para que você seja generoso, porque Deus abençoa aqueles que oferecem com alegria e com voluntariedade. Enquanto nós cantarmos, você vai poder oferecer ao Senhor. Os diáconos já estão aqui à frente. Enquanto você adorar ao Senhor agora, você que está nos visitando, não se sinta constrangido, mas se você quiser participar desse momento, o faça em alegria e louvor ao nosso Deus. Ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo.
hosanas ao Senhor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, mas vivemos sua vida, nos trouxe grande salvação. Então louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Declara isso, igreja. Ao Senhor, pois seu nome é santo, o seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Aqueles que nos visitam nessa manhã permanecessem em pé por um instante. Como eu vi que umas pessoas estavam espalhadas, eu vi visitantes, caras novas, e aqui tem um grupo grande. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vou pedir para os diáconos trazerem uma lembrança para esses irmãos. Aqui também, Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. No fundo, mais alguém nos visita pela primeira vez? Não? Então aqueles que estão próximos, deem um abraço. Em nome da igreja, diga sejam bem-vindos. E é muito bom recebermos visitantes nessa manhã. Eu quero convidar todas as crianças para virem à frente. Nesse momento, nós vamos agradecer pelos dízimos, pelas ofertas. E as crianças também vão descer para o momento que elas têm. Se você está com o seu filho de colo, você também pode vir aqui à frente. Lá embaixo nós temos um berçário com uma televisão, com um culto passando ao vivo. Você pode se dirigir lá para baixo também. E eu sempre tenho pedido aqui, os pais que não estão na escala, por gentileza, deixem os seus filhos e voltem. Nós temos uma equipe lá preparada para abençoar a vida do seu filho. E eu queria lembrar que no Congresso da Família nós teremos uma equipe da Jocum trabalhando com as crianças. Então, nos dias 15 a 17, além do Ademar de Campos, além da Damares Alves, além do pastor André, nós teremos uma equipe aqui de Piraju, trabalhando com as crianças. E sábado que vem, quem aqui é aluno do Colégio Água Viva das crianças? Ergue a mão. Quem é do Colégio Água Viva? Mais alguém? Nós temos a festa da família no próximo sábado, lá no Colégio Água Viva, e toda a igreja também está convidada. Uma festa muito especial, que você que quer ter um ambiente familiar pode estar conosco lá no próximo sábado, na festa da família. Quero convidar o presbítero João Carlos para orar pelos dízimos, pelas ofertas, pelas crianças. Estenda a sua mão aqui à frente. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor está conosco. O Senhor já estava aqui quando entramos. Te agradecemos, ó Pai, porque nos reunimos aqui como teu povo. E nós estamos felizes por isso. Estamos felizes porque podemos ter a comunhão através do sangue do teu Filho Jesus. Por isso estamos alegres. Te agradecemos
pelos dízimos, pelas ofertas. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um, a cada família, que o Senhor esteja dando prosperidade. Aqueles que estão com problemas, que o Senhor esteja, Pai, solucionando, que o Senhor esteja atendendo, que o Senhor esteja socorrendo. Pessoas que estão com falta de emprego, que o Senhor esteja abrindo portas, que o Senhor esteja realmente abençoando o teu povo, Pai. Nessa manhã estamos felizes pelas crianças, porque o Senhor mesmo mandou que elas viessem até Ti. Quando os adultos, os discípulos tentaram impedir que elas chegassem até Ti, o Senhor disse: deixai vir a minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus. Então te agradecemos porque elas, de certa forma, são exemplos para nós, para que a gente não seja arrogante, que a gente não tenha orgulho, que a gente seja simples como as crianças. Então eu te peço que o Senhor abençoe a palavra que será trazida até elas nessa manhã, que o Senhor esteja, ó Pai, dando unção aos teus servos que irão trazer a mensagem até eles, e que eles possam andar nos teus caminhos, que eles possam, ó Pai, desde cedo, te honrar e andar contigo. Faça isso em nosso meio, a nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Com calma, as crianças podem descer. E vamos ficar em pé mais uma vez, continuar adorando ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E o pecado que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos curados. Quantas vezes, querido, você agradece a Deus pelo sacrifício de Jesus? Jesus morreu para que nós vivêssemos. Ele foi pregado numa cruz, sofreu a nossa dor para que vivêssemos uma vida em abundância. Que você possa, nesse momento, glorificar o nome do Senhor e agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos.
esse louvor um pouco novo para nossa comunidade, mas analisando a mensagem que ele nos traz, tem muito a falar para o nosso coração. E diz que eu me rasgo, faço tudo para que o Senhor venha sobre nós. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente. Que assim como a mensagem desse louvor, na mensagem da Bíblia, que possamos realmente nos negar e matar a nossa carne, para estar cada vez mais presente, sentir cada vez mais a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e que dessa forma possamos realmente e de uma forma plena, inteira, entrar no Santo dos Santos, sentir a diferença de estar na presença de Deus, e que possamos buscar isso. Afinal, quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver, amém?
e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clame a glória do nosso Deus na sua casa. Clame a glória do nosso Senhor Deus na sua empresa, na sua profissão. Que realmente os seus atos, com a sua presença, você possa transparecer a glória de Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Somos nesse momento, por obediência à palavra de Deus, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Só ora e suplica quem está acordado. Só ora e suplica quem está acordado. Só ora e suplica quem está vigiando. A palavra ali, literalmente, aquele que não está dormindo. Só ora e suplica aquele que em todo tempo não está dormindo, vigiando, com perseverança. Por todos os santos. Todos aqueles que vierem na tua mente, quando você lembra lá no seu quarto, você começa a lembrar daquela pessoa, e você lembra da pessoa, e eu sei que alguns sabem que eu estou falando aqui. Quando Deus pesa no teu coração aquela família, aquela situação, aquela circunstância, aquela vida, e vem mesmo para você lembrar dela, porque Deus mostra para você aquilo que Ele vê, aquilo que Ele ouve e aquilo que Ele sabe. Quando você vê, ouve e conhece o que Deus sabe, isso traz muito peso para você. Por isso que intercessão é aquela rotatória, onde todos os carros entram ao mesmo tempo e entram numa crise, numa batalha, para onde vai entrar na próxima via. Por isso que a palavra intercessão significa centro de colisão, momento de batalha, de crise, onde você entra num circuito e você tem que achar o caminho certo naquela rotatória, naquela intercessão, para acertar. E de repente Deus está dizendo: é por aquela vida que eu quero que você ore, é por aquela situação que eu quero que você suplique. Só que eu e você, por não estarmos vigiando, acordados, o pensamento passa e não encontra lugar no seu coração. A minha oração hoje é para que Deus derrame sobre nós a capacidade, o poder de nós vigiarmos em todo o tempo. Que você não durma, mas que você esteja no Espírito e perceba aquilo que Deus vai mostrar para você, aquilo que Ele vê, aquilo que Ele ouve e aquilo que Ele conhece. E isso traz muito sofrimento para nós, porque Deus vai te levar a fazer orações que você nunca imaginava, nunca esperava. Mas Deus quer usar você, e Deus tem feito isso nessa igreja. Quando você está desanimado, alguém vem e traz uma palavra para você, te ergue. É alguém orando, alguém intercedendo por você, e te renova e confirma os teus passos. Quando alguém bota a mão no bolso e entra na casa de alguém, e alguém está precisando de um reforço financeiro, Deus faz maravilhas, porque alguém está acordado para ouvir a voz de Deus. Alguém está atento à voz de Deus no Espírito. E a palavra ali é Kairos, não é Cronos, é Kairos, é o tempo de Deus. O povo de Deus precisa estar no tempo de Deus. No tempo de Deus, nós precisamos estar acordados no Espírito. Pai bendito, eu peço que a nossa igreja aprenda
idólatras, Pai. E nós queremos, Pai, que esse espírito de idolatria saia desse local, em nome de Jesus. Saia dos nossos corações. Saia os altares, os nossos ídolos, tudo em nome do Senhor Jesus. E faça um povo santo, um povo exclusivamente seu, um povo exclusivamente seu, guiado pelo Espírito, tomado pelo Espírito, cheio do Espírito, que entende que essa é a vida. Tu és tudo que nós precisamos, tudo, absolutamente tudo. Só assim você vai entender o que Deus vai mostrar para você ver, para você ouvir, para você conhecer. E foi exatamente isso que Deus fez com Moisés. Moisés, vem aqui, tira as sandálias do teu pé, você está na minha presença. Porque eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu conheço o sofrimento do meu povo. Por isso eu desci para falar contigo que eu preciso de você. Porque você vai ver, você vai ouvir e você vai conhecer o sofrimento do meu povo lá no Egito. E Deus está precisando de pessoas aqui como Moisés, aqueles que foram tirados das águas. Meu irmão, você foi tirado das águas que estavam dentro da barriga da sua mãe. Você foi retirado, você tem um propósito, você foi tirado daquele ambiente, agora você vive uma outra vida. Você é um Moisés. Você nasceu com propósito, você foi resgatado com graça e misericórdia. Você é um chamado, uma que foi chamada para viver essa realidade, nessa nova atmosfera, nessa nova perspectiva, novos lugares, aonde você vai ver coisas novas, ouvir coisas novas, e você vai conhecer coisas novas. E Deus quer mostrar para você que nasceu de novo. É só para quem nasceu de novo. É impossível para aqueles que não nasceram de novo. É só para aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Por isso, Pai, eu peço que a tua igreja se levante e aprenda e seja obediente. Obediente, entenda o que é vida de oração, o que é a leitura da palavra, o que é uma vida de intercessão. Aí sim, o sentido da vida acontece. O sentido da vida acontece. Você vai ver a melhoria na vida da tua família, dos teus filhos, no teu trabalho, nos teus relacionamentos. Você vai começar a vencer e entender a batalha que está do teu lado, em tua volta. Você vai começar a entender que a luta é espiritual em todo o tempo. Que Deus quer derramar nessa igreja o pleno conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria, o entendimento espiritual. Se isso não acontece, é porque é uma igreja cega, ignorante, fora do foco. Por isso Deus derrama desse foco nos corações, tira a idolatria da nossa mente, do nosso coração, e coloca o nosso coração no teu altar, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Sem ti, nada podemos fazer. Por isso, Pai, nós oramos assim, porque a melhor coisa do mundo é estar na tua presença, e é ter a tua presença. Nós te louvamos e te adoramos, Pai, nessa manhã. Prepara o nosso coração para a tua palavra. Prepara o terreno, ara o nosso coração, Deus, e vem mesmo com as sementes poderosas que fazem nascer projetos para o reino do Senhor, que conserta a nossa vida, que muda o nosso caráter, que traz um novo comportamento. Tudo isso, Deus, para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar em nome de Jesus. No seu lugar, continue na presença do Senhor Jesus Cristo, continue se colocando frente ao nosso Senhor Jesus Cristo, e declarem junto conosco: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clama, igreja. Quem já pisou no Santo dos Santos,
de Deus. glória do nosso Senhor Jesus nesse dia, nesse momento. Aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção, por o Senhor derramar a Tua glória, o Teu Espírito sobre nós, Senhor Jesus. Obrigado, obrigado, meu Deus. Gostaria de chamar aqui um casal que vai apresentar os seus filhos ao Senhor. O Luiz Gustavo e a Aline Priscila estarão trazendo a Luísa e a Júlia para serem apresentadas ao Senhor. No livro de Lucas tem um texto muito interessante e fala sobre o momento também que o Senhor Jesus, como criança, foi apresentado ao Senhor. A Júlia está lá embaixo? Pode chamá-la, é importante. Isso. Essa é a Luísa. Isso. É a Júlia. Enfim, no capítulo 2 do livro de Lucas, mais do que outros evangelistas, Lucas, ele quis mesmo ser bem detalhista nas narrativas sobre a vida de Jesus. E ele foi bem preciso quando ele narrou esse pequeno fato da vida de Jesus em relação à entrega da responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Diz o texto em Lucas capítulo 2, verso 22, 23 e 24, assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou de 2 pombinhos. Da mesma forma que os pais fizeram com Jesus, nós estamos aqui entendendo que vocês também entendem esse princípio. A melhor... Opa, bom, linda. Tem muitas coisas que são importantes na caminhada de
vocês como pais em relação aos seus filhos, às suas filhas. Mas quando a gente começa bem, a gente tem chance de desenvolver bem e terminar bem. Começar consagrando, apresentando, é a melhor coisa que a gente faz. Para dizer assim, Deus, isso aqui não, essas duas lindas aqui é herança do Senhor. Eu tenho certeza que Deus não chegou para ti, nem para ti, apresentou um catálogo e mostrou as possibilidades de filhos e filhas. Chegou, ó, tem isso aqui, você quer? Escolhe aí, depois você manda um WhatsApp e eu mando para ti por cegonha. Deus não fez isso comigo, fez com você? Deus também não fez com vocês. Elas nasceram. Vocês nunca imaginavam que fossem elas. E vocês estão aprendendo a amá-las como elas são, correto? Como elas são. Isso é uma aventura. Amá-las como elas são. Elas, como diz a palavra, das tais é o reino dos céus. Mas elas precisam ser evangelizadas. Elas precisam ser ensinadas. Elas não sabem disso. O que elas sabem que existe, o que elas não sabem, mas o que elas fazem é manifestar uma natureza que vem de Adão e Eva, que querem que elas façam tudo o que elas querem. Mas aí elas encontram no caminho os pais, que com sabedoria, com princípios, conseguem ser o limite para elas. E começa a dizer assim, olha filha, papai te ama, por isso papai não vai deixar você fazer isso. Que é diferente aí no mundo, que a gente não faz nada para a criança, porque elas não vão nos amar. Como se a gente tivesse que fazer alguma coisa para os filhos nos amar. A gente educa porque a gente as ama. E lá na frente elas vão entender isso. Primeira coisa importante que está acontecendo hoje aqui, vocês estão apresentando para aquele que pode fazer todas as coisas na vida delas, amém? Consagrando elas para a honra e glória do Senhor. Isso é bíblico, é um princípio que está sendo cumprido agora. Nós queremos realmente abençoá-las e entender que elas precisam saber no meio da caminhada quem é Jesus e quem é o dono delas. Porque se elas são herança do Senhor, o dono dessa herança não são vocês. São emprestados para vocês preservar e cuidar muito bem dessa herança. Quando vocês começarem só a enxergar dessa forma elas, você vai ver quanto pesa de responsabilidade no coração de vocês. E aí vocês vão ter dificuldade nenhuma de dizer, Deus, dê o chamado que o Senhor quiser para elas, porque elas são do começo ao fim do Senhor. E a gente encontra hoje pais dentro da igreja dificultando o chamado dos filhos, porque não entenderam isso desde o começo. Eis os filhos que eu te dou para sinais e maravilhas. Eis os filhos que eu te dou para sinais e maravilhas. Deixa eles brilharem e serem maravilhas. Entrega eles ao Senhor, entregam eles ao Senhor, como vocês estão fazendo. Mas continue dizendo para elas que elas precisam ser evangelizadas, educadas e corrigidas em nome de Jesus, amém? Estenda sua mão aqui à frente. Pai bendito, está aqui uma realidade, Luísa e Júlia. Elas já são uma realidade presente, elas existem, elas acontecem, elas estão aqui. E elas nasceram, e elas precisam saber que elas existem, nasceram pela permissão do Senhor. O Senhor as permitiu, o Senhor as deu a eles. E que eles saibam, Pai, que eles são responsáveis aqui na terra por preservar a herança que pertence a Ti. Eu peço, Pai, que o desenvolvimento, Pai, na vida dessas crianças, na educação, Pai, dos pais para os filhos, para as filhas, pese no coração dos Teus servos aqui a responsabilidade de indicar, de ensinar no caminho, não o caminho, para que depois, quando elas estiverem já adultas, jovens, saberem o caminho, que o caminho é Cristo, que elas saibam qual é o caminho a seguir, porque não vai mais se desviar dela, porque já sabe o caminho. Pai, eu peço que nessa educação, nessa correção, nessa admoestação, nessa repreensão, Pai, nos castigos que acontecerão, que fazem parte do processo,
das disciplinas, Pai, por amor e por fé em Ti, Júlia e Luísa, Pai, serão educadas sobre os princípios e valores e responsabilidades da palavra do Senhor. Eu peço que o Senhor cubra essa família com Teu sangue e dê ordem aos Teus anjos a respeito delas, para que elas entendam isso e recebam, Pai, esse presente, porque há uma autoridade sobre a vida deles, que eles precisam saber usar, os pais, que existe sobre a vida deles, e eles precisam acionar, obedecer, sim, para que essa autoridade estará sobre as crianças vai resultar, Pai, em crianças, adolescentes, jovens, no caminho e no temor do Senhor. Por isso, Pai, dê a eles sabedoria, entendimento e conhecimento do Senhor, para encaminhá-las para a honra e glória do Teu nome, Pai. Proteja essa família, dê ordem aos Teus anjos a respeito delas, e as proteja, Pai, e que o Senhor conte uma história linda na vida dessa família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Esta semana nós começamos a semana de oração. Então amanhã, a partir das 7h30, nós temos o início da nossa semana de oração, que se estende até a sexta-feira. Então, se você tem condições de estar aqui, não abra mão disso. Deus é um Deus que deseja manter relacionamento conosco. E a oração é esse modo com que nós nos relacionamos com Ele. Então, a partir de amanhã, das 7h30 às 8h30, é a nossa semana de oração do mês de junho. Venha participar, venha estar conosco. Pastor, posso estar das 7h30 às 8h, venha. Só consigo chegar às 8h, venha. Porque nós cremos que Deus quer nos abençoar e quando nós nos reunimos como igreja para buscar a face de Deus, nós somos fortalecidos. Uma segunda coisa importante é que nós estamos tendo a nossa eleição funcionando, né? Antes e depois do culto, eleição para oficiais. Então já tivemos 1 hora antes do culto, teremos 1 hora após o culto. E eu quero agradecer aos nossos irmãos da comissão eleitoral. Não sei quantos deles estão aqui, que é o Queco, o Zusa e o Ismael. Tem algum deles aqui? Não. Eles devem estar envolvidos. Eles estão aí cuidando de todo esse processo. Então eles vão chegaram aqui bem cedo hoje, vão sair no último momento, que é às 10 horas, quando vão se encerrar as votações. Então eu agradeço a esses irmãos pela voluntariedade de participar desse processo e de nos ajudar. O último aviso que eu gostaria de dar rapidamente é para aqueles que têm interesse nessa viagem que foi anunciada já há algum tempo para Israel. Se você tem interesse de participar dessa viagem, de estar nessa viagem, você tem que procurar essa semana ainda, o mais breve possível. Você pode procurar a Cissa aqui no final do culto, mas o mais breve possível você deve fechar a viagem para Israel, tá bom? Então, se você tem interesse, faça isso. Lucas capítulo 7, verso 36, a palavra de Deus diz assim: um dos fariseus convidou-o para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-o com bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o considerava, ou melhor, que o convidara, falava consigo:
dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com as suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos. Portanto, ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor nesse domingo, dia que nós nos reunimos como igreja, dia em que nós dedicamos com exclusividade ao Senhor. Queremos agora pedir que o Senhor tenha misericórdia e fale conosco. Não somos dignos de ouvir tua voz, mas o Senhor, pela graça, pela bondade, pela misericórdia, nos tem, ó Deus, dado acesso até a tua doce presença. Obrigado por isso. E nós queremos ouvir-te a voz, queremos ouvir o Senhor falar conosco. Pedimos que a palavra do Evangelho, a palavra da Boa Nova, a palavra verdadeira que nasce dos atos, dos pensamentos, dos gestos de Jesus, sejam nesta manhã, Senhor, declaradas aqui. Não, Senhor, por causa de algum instrumento humano, mas por causa da graça do Senhor, por causa da virtude que há no teu Espírito e que habita em nós. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. O título que eu estou dando a essa mensagem hoje, meu irmão, é muito simples. Apenas aos pés. Aos pés. Mas eu queria começar falando de algumas enfermidades que não são muito comuns, algumas sim, outras não. Houve um escritor que escrevia romances, mas que também era um neurologista, por nome Oliver Sacks, que escreveu um livro, publicado em português pela editora Saraiva, muito interessante, que tem por título O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. Então, se você tiver interesse, você pode procurá-lo e ler esse livro. Na verdade, esse livro conta, ou é um relato romântico de um problema, de uma enfermidade. Essa enfermidade é chamada de prosopagnosia. Prosopagnosia. Prosopá, rosto, feição. Gnosia, conhecimento. Agnosia, falta de conhecimento. Na verdade, prosopagnosia são pessoas que têm dificuldades de conhecer outras pela feição, pelo rosto. As versões dessa enfermidade, elas são variadas, elas cumprem graus. Há pessoas com uma versão mais aguda da enfermidade, da prosopagnosia, que não são capazes de reconhecer o próprio rosto. Se pegam uma foto e se veem na foto, elas não sabem que elas estão na foto. Olha que coisa estranha. Isso é um problema neurológico, que pode ser causado por um acidente vascular cerebral ou pode também nascer com a pessoa. As pesquisas indicam que cerca de 2,5% da população sofre de prosopagnosia em uma das suas versões.
Essas versões graves é o que Oliver Sacks conta no seu livro. No seu livro ele conta, é claro que é um romance, que alguém o procura, ou que procura um médico, e vem com a queixa de que ele havia acariciado um poste pensando que era a cabeça de uma criança, ou que havia cumprimentado uma porta, pegando na maçaneta da porta pensando que era uma pessoa. É claro que é uma maneira romântica para falar da doença, né, da prosopagnosia. Na verdade, o que essa doença é, senão uma distorção daquilo que é real? Uma distorção da realidade. Existem outras enfermidades mais conhecidas, por exemplo, como a anorexia nervosa, que é uma disfunção alimentar que é caracterizada por uma rígida e insuficiente dieta alimentar, baixo peso corporal e um estresse físico causado por essa enfermidade. A anorexia nasce de uma percepção distorcida quanto ao próprio corpo. É uma percepção distorcida de si mesmo. É uma distorção daquilo que é real. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que se caracteriza pela perda do contato com a realidade. É o drama de viver uma realidade que não lhe pertence. Pessoas que vivem uma realidade que não lhe pertence, ou criam uma realidade, um mundo. A esquizofrenia é marcada principalmente pela presença de delírios e alucinações. O delírio se caracteriza por essa visão distorcida da realidade. O que todas estas doenças têm em comum? Todas elas, de uma forma ou de outra, distorcem a realidade. Ou pelo menos, aí é uma questão filosófica que eu não vou entrar nela, a percepção dessa realidade. Mas há uma distorção daquilo que é comum a todos, como o que consideramos real. A vida espiritual também sofre de distorções de realidade. Quando nós olhamos para a espiritualidade, nós podemos sofrer de uma distorção daquilo que é real. E o nome dessa doença de natureza espiritual é religiosidade. A religiosidade é a incapacidade de perceber a realidade de uma espiritualidade saudável. É a incapacidade de perceber quem Deus é a partir de uma experiência real e pessoal com Deus. É a incapacidade de perceber quem somos. É a total incapacidade de percepção de si, de autopercepção. A partir daí vai se instalando uma confusão absurda sobre quem Deus é, sobre quem somos, sobre todos os benefícios que são advindos da bondade de Deus. Quando nós lemos esse texto de Lucas capítulo 7, nós temos aqui uma parábola que quase nós não damos atenção a ela. Passamos assim despercebidamente por ela. Passamos sem atentar para que ali tem uma parábola. Observe comigo aí o versículo de número 40. Depois que Jesus entra na casa desse homem, na casa de um fariseu chamado Simão, uma mulher se aproxima e toda aquela cerimônia acontece, todo aquele ato de uma mulher que se prostra aos pés de Jesus, traz um vaso de alabastro com bálsamo, ali por detrás, aos pés de Jesus, rega os pés de Jesus com lágrimas, enquanto chora, enxuga com os cabelos, beija os pés de Jesus e unge os pés de Jesus com bálsamo. A Bíblia diz que o fariseu fica completamente indignado com as ações de Jesus e falando consigo mesmo, ele não expressa isso abertamente, ele fala consigo mesmo. Ele diz: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, que qualidade é a vida dela, porque essa mulher é uma pecadora. Jesus, sabendo disso, olha para ele e diz assim: eu tenho uma coisa para te dizer, Simão. E ele diz: pode dizer, mestre. E aí Jesus conta uma parábola. Jesus diz assim: certo credor, um homem que tinha crédito, um homem que possuía crédito com os seus devedores, um dos devedores lhe devia 500 denários. Um denário
possivelmente corresponderia a um dia de trabalho. E outro lhe devia 50 denários. Não tendo nem o que devia 500, nem o que devia 50, com o que pagar, o credor perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Jesus faz a pergunta a Simão. E Simão diz, eu suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus diz, julgaste bem. Você entendeu a parábola. Entendeu o que eu quis dizer. E Jesus então aplica essa parábola dizendo assim, essa mulher, Simão, quando eu cheguei na sua casa, olhe bem para ela. Quando eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Você não me saudou com um beijo. E você não me concedeu óleo para ungir-me. Mas essa mulher, desde que eu cheguei na sua casa, ficou prostrada aos meus pés. E ela não parou de regar os meus pés com as lágrimas dela, de enxugar os meus pés com seus próprios cabelos, de beijar os meus pés e de me ungir com um bálsamo caro, e não a cabeça, mas os pés. Então eu tenho uma coisa para te dizer, Simão. Aquele a quem muito perdoa, muito ama. Você está julgando essa mulher porque você não sabe todos os benefícios que ela recebeu. Ela sabe. E porque ela entende todos os benefícios recebidos, ela sabe quais são as reações e respostas a esses benefícios, mas você não sabe. E aí os fariseus todos, em polvorosa, estão ali inquietos, já querendo crucificar Jesus, um pouco antes da crucificação, não apenas por ele ser um hóspede mal educado, mas porque também era uma pessoa ousada demais nas suas palavras. Eles já pegam uma dica, porque Jesus diz, mulher, perdoados estão os teus pecados, e eles dizem, quem é este que até perdoa pecados? Quem que é este homem? Não é uma palavra de admiração, é uma palavra sarcástica. Quem é esse homem que até perdoa pecados? Jesus olha para a mulher e diz, vai-te em paz, a tua fé te salvou. O que é que Jesus estava querendo ensinar para Simão quando conta essa parábola? Eu acho que Jesus estava ensinando para Simão que ele devia aprender a se enxergar. E eu penso que nessa manhã Jesus quer nos ensinar a nos enxergarmos. A não termos nenhuma dificuldade de olhar no espelho e saber quem somos. A não termos dificuldade de reconhecer quem Deus é. A não termos dificuldade de reconhecer as realidades ao nosso redor e todos os benefícios que Deus nos dá pela sua mais absoluta graça. Não criarmos um ambiente esquizofrênico ao nosso redor, vivendo no mundo irreal que nós criamos. Jesus está ensinando, através dessa parábola, que o perdão que nós todos recebemos é aos olhos de Deus igual. Entre os homens, entre nós aqui, seres humanos, é que existe esse negócio de mais ou menos. Diante de Deus, todos nós estávamos na mesma condição e todos nós fomos abençoados e perdoados igualmente. Agora, entre nós aqui, a gente cria essas relações de mais e menos. Nós inventamos essas unidades de valor moral, inclusive. Porque quando nós nos comparamos, como fariseus, muitas vezes, a uma prostituta, a gente diz assim, bom, eu tenho menos pecado do que ela. E ela tem mais pecado do que eu. Porque nós somos capazes de criar esses valores de natureza moral, mais pesados ou menos pesados. Mais pecados ou menos pecados. Mas aos olhos de Deus, todos nós estávamos falidos. Todos nós não tínhamos absolutamente nada a dar. Todos nós, por melhores que aos nossos olhos fôssemos, éramos absolutamente carentes da graça. E o apóstolo Paulo resume isso numa frase só. Ele diz o seguinte, todos pecaram. Não existe modo de nós nos colocarmos numa balança diante de Deus e dizer eu peso mais ou eu peso menos. Aos olhos de Deus todos pecaram
e destituídos, excluídos, estão da glória de Deus. Todos, todos, indistintamente. Billy Graham usou uma frase para dizer o que Paulo disse de outra forma. Ele disse que o chão aos pés da cruz é plano. Quando a gente está diante da cruz, o chão aos pés é plano e nivela todo mundo, deixa todo mundo no mesmo tamanho. Um pouquinho, centímetros a mais ou a menos, mas estamos nivelados todos. Ninguém tem um degrau, ninguém tem um posto maior ou menor diante de Deus. Todos pecaram. Mas ninguém tem como pagar a Deus. Ninguém. Nem o que deve 50, nem o que deve 500. Na verdade, me parece que Jesus está dizendo o seguinte, que nós, não sabendo dimensionar a dívida que temos com Deus, fazemos ou temos percepções erradas da dívida. Porque a dívida ninguém tem como pagar. Às vezes nós dizemos que devemos 50, porque temos uma percepção errada a nosso próprio respeito e a respeito da dívida. Outro diz que deve 500, talvez porque, sabendo ou tendo uma percepção mais correta a respeito da dívida, entende que é impossível pagar. Talvez o problema aqui seja o modo como nós enxergamos, a maneira como nós vemos. As nossas diferenças como pecadores têm sua variabilidade observável apenas no nível moral. Ou seja, quando um fariseu se compara com uma pecadora, mas diante de Deus, nenhum dos dois tem como pagar. O problema do fariseu, do religioso, é que ele se acha muito justo, reto e superior. No verso 39, a Bíblia diz que esse homem fala consigo, porque é assim que a religiosidade trata. A religiosidade não trata com abertura, com franqueza. A religiosidade não trata de maneira aberta, pública as coisas. Fala consigo mesmo. Às vezes coloca lá a máscara que não permite se enxergar e não trata com franqueza, dizendo lá dentro do coração. Esse aí nem profeta é, porque se fosse profeta, saberia quem que é essa mulher e qual que é a qualidade dela, porque ela está tocando esse homem, mas ela é uma pecadora. Ela julga, esse tipo de religiosidade julga o outro e julga Deus, dizendo que Deus não é quem diz ser e dizendo que o outro é inferior a si. E as regras, veja bem, as regras de hospitalidade nos dão uma dica de como Simão se entendia superior. Porque todas elas são descumpridas. As regras de hospitalidade do Oriente, elas eram muito específicas. Alguém, ao receber uma pessoa em sua casa, tratava essa pessoa com uma dignidade tal, para que essa pessoa soubesse que ela era especial. Ele cumpre as regras mínimas de um anfitrião, mínimas. E a Bíblia diz que Jesus diz isso claramente para ele. Olha, Simão, quando eu entrei na sua casa, eu não recebi água para lavar meus pés, eu não recebi um beijo, eu não recebi um óleo para ungir. Por quê? Porque quando você recebe alguém na sua casa, você dedica e quer dar o melhor. Dentro das suas condições, você dedica e quer dar o melhor. Mas por que Simão não faz isso com Jesus? Pelo simples fato de que para Simão, Jesus é qualquer um. E no máximo, seu igual. O ósculo, por exemplo, de um anfitrião, para aquele que chegava em sua casa para ser hospedado, podia ser dado nas mãos. O beijo nas mãos dizia que você considerava aquele que chegava na sua casa como alguém superior a você. Era um mestre. Era alguém que possuía algum conhecimento maior do que o seu. Então você o recebia com aquela dignidade, com aquela fidalguia.
Quando você o beijava no rosto, você diria que essa pessoa era seu igual. 2 rabinos, por exemplo. Somos iguais. Mas quando não havia nada disso, provavelmente o anfitrião estivesse dizendo assim: você é menor e muito menor do que eu. Eu não posso recebê-lo com nenhum tipo de atitude que represente você igual ao superior. No mínimo. Foi isso que Simão pensou a respeito de Jesus. Agora, meus irmãos, antes de eu deixar algumas aplicações disso conosco nessa manhã. O grande problema de Simão, e quando eu faço uma análise da minha própria vida, eu vejo que o grande problema da minha religiosidade é que ela muitas vezes não se enxerga. Simão era alguém que não se enxergava. Ele desconhecia quem era Jesus. Ele não sabia quem ele era. E ele nem tivera a experiência que aquela mulher pecadora teve, de graça. De uma graça abundante que apaga os pecados e produz uma profunda gratidão e um verdadeiro amor. Simão, ele sofria de uma prosopagnosia espiritual. Ele jamais conseguiria reconhecer o rosto de Deus em Jesus. Por isso ele disse, se esse fosse pelo menos profeta, ele sabia o que estava acontecendo aqui dentro dessa casa. A alma de Simão sofria profundamente de esquizofrenia. Ele pensava ser quem ele não era. Ele vivia numa realidade fabricada por seus delírios de grandeza religiosa. Porque é assim que a gente às vezes vive. A gente vive nos delírios de grandeza religioso. Nós achamos que somos o que não somos. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela é profundamente saudável. Ela está estabelecida na realidade. Os seus pés pisam firmes no chão da existência. A visão dela é perfeita e as suas percepções são exatas. E isto é demonstrado pela posição e pela postura diante de Jesus, aos pés. Você vai perceber que o tempo inteiro essa mulher não se coloca em outro lugar senão aos pés de Jesus. Do começo ao fim do relato, o único lugar em que ela se põe, a única postura que ela tem é aos pés de Jesus. Alguém pode ler o relato e por causa da nossa mente profundamente perturbada por essa cultura erótica, dizermos que tudo isso tem um quê de eroticidade tamanho. Mas na verdade essa mulher o tempo inteiro está aos pés de Jesus, porque ela se reconhece diante de Jesus. Em primeiro lugar, como a mulher, nós precisamos da percepção correta de quem nós somos. Nós precisamos nos enxergar. E precisamos ter a precisão exata de quem somos. O verso 37 deixa claro que a Bíblia não olha para essa mulher num lugar elevado. A Bíblia mesmo, não é Simão apenas. O próprio evangelista, quando vai relatar aquilo que aconteceu com Jesus, diz, eis que uma mulher pecadora. Ela era pecadora. Como Simão também era pecador. Como eu sou. Como todos nós nesse ambiente de culto nessa manhã somos. Não existe ninguém num degrau mais elevado aqui. Você não subiu nesse degrau. E se subiu, desça. Porque nenhum de nós estamos em condição de olhar para essa mulher, senão no mesmo nível dela. Essa mulher é pecadora, mas nós também somos. E entre nós, humanos, o melhor na opinião de Jesus, eu não estou dizendo na nossa opinião, porque nós temos os nossos julgamentos, esse é bom, aquele é ruim, esse é melhor, esse parece que tem uma virtude a mais. Não, na opinião de Jesus, o melhor entre nós humanos não se considerou digno de desamarrar as correias das sandálias de Jesus. João Batista permaneceu também aos pés de Jesus. E na opinião de Jesus, dentre os nascidos de mulher, não havia ninguém maior do que João Batista. E esse, quando inquirido sobre Jesus, e para batizá-lo, ele diz, eu não sou digno nem sequer de ficar aos teus pés e de desatar as correias da sua sandália. Ao jovem rico, quando Jesus presume que as suas conclusões fossem erradas, como de fato foram, ele advertiu aquele jovem dizendo assim,
Ninguém é bom. Ninguém é bom. E o apóstolo, o principal deles no Novo Testamento, Paulo, no fim da carreira, quando ele se considerou o principal dos pecadores, ele nos ensinou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmão, a nossa condição diante de Jesus é de absoluta indignidade. Nossas contas antes dele somavam um montante impagável. Sem ele, as nossas noites eram escuras, frias, insones, quando nós estávamos atormentados pela grandiosidade da dívida e a nossa incompetência em saldá-la. Diante dele nós não temos direitos a requerer, nem débitos a cobrar, nem exigências a fazer. Se enxergue. Se enxergue. Segundo, como a mulher, nós precisamos da percepção correta de quem Jesus é. Aos pés, indica quem nós somos. Mas aos pés, indica também quem Jesus é. Ele não é meu igual. Não é. Ele não é um homem qualquer. Ele nem é um profeta. Ele é Deus. Jesus conhece o oculto, o escondido, aquilo que você pensa e não quer publicar. Simão apenas pensa, e ele pensa, que o seu pensamento vai ficar oculto e escondido. Jesus imediatamente, não porque ele era alguém que conseguia fazer a leitura das feições das pessoas, não. Jesus sabe exatamente o que ele pensa, por isso ele diz assim: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Está vendo essa mulher? Compara essa mulher com os teus atos quando eu cheguei na sua casa. E se enxerga, Simão. Porque você não sabe quem você é, mas você também não sabe quem eu sou. Você me julga dizendo que eu sou um profeta. Você não tem conhecimento de nada. Você, quando me convidou, pensava que no mínimo eu seria um profeta. Mas quando eu cheguei, você teve certeza que eu nem profeta era. Porque na verdade você não conhece Deus. Sonda a sua alma, Simão. Porque eu, que sou Deus, conheço a sua alma e as intenções dela. Eu discerno os pensamentos que vão sendo gestados silenciosamente no útero da sua alma. As coisas que você não permitiu sair pela sua boca, mas ficou guardada só lá nas suas ideias. Eu conheço tudo. Eu sou Deus, Simão, e o meu poder é indescritível. As ondas e os ventos atendem minhas ordens. A morte se dobra e dá passagem à minha gloriosa presença. A natureza, as enfermidades, os demônios e a morte reconhecem quem Jesus é. Jesus é Deus. Mas sabe o que mais me impressiona nesse texto? Quando a gente reconhece quem Jesus é, nós vamos aos pés dele. Sabemos que somos absolutamente indignos. Olhamos para ele e sabemos da grandeza, da autossuficiência de Deus, da independência de Deus em existir, se eu creio ou não. Ah, eu vou crer em Jesus, benefício seu. Ah, eu vou deixar a igreja, não creio em Jesus, prejuízo seu. E Deus? Continua Deus. Ah, ele me curou, dou glória a ele. Ah, ele não me curou, não quero saber, blasfemo contra ele. Benefício e prejuízo seu. Deus continua Deus. Sempre Deus. E absolutamente Deus. Nem mais nem menos. Só que o que mais me impressiona é o seguinte: a mulher sabe. Ela já sabe quem é Jesus. Ela entra na casa do fariseu e eu penso que ela estava profundamente temerosa de que o fariseu a escorraçasse de porta fora da sua casa, da porta fora da sua casa. Porque viver na casa de um fariseu deve ser um negócio, ou entrar na casa do fariseu, e que Deus nos livre de ser uma igreja que parece a casa de um fariseu. Porque deve ser um negócio amedrontador. Ela pensasse assim: bom, qualquer hora um desses começa a me chutar da porta para fora.
Ela podia estar com medo da religião, estar com medo dos fariseus, estar com medo de Simão, mas ela não tem medo de Jesus. Você entende isso? Ela sabe quem Jesus é. Poderoso, autossuficiente, grande, eterno, maravilhoso, digno de honra, de glória. Aquele de quem a Bíblia diz que é santo, santo, santo. Que todo nome é menor do que o nome dele, que lhe foi dado um trono de glória. Ela sabe, ela já está consciente de que Jesus é Deus, mas ela não teme em absolutamente nada, em pegar o seu vaso de alabastro, entrar, invadir a casa do fariseu, se prostrar aos pés de Jesus e começar toda aquela cerimônia de adoração a Jesus. Sabe por quê? Porque ela sabe que Jesus é todo poderoso, que se assenta no alto e sublime trono, mas ele também recebe aqueles que têm um coração compungido, contrito, humilde. Ela sabe quem é Jesus. Às vezes o meu medo é que nós não saibamos quem é Jesus. Que nós fiquemos nos polos achando que ele é esse autossuficiente e que nos abandonou. Não, ela sabe quem é Jesus. A religião podia rejeitá-la, Simão podia julgá-la, mas Jesus jamais a desprezaria, porque ela reconhece quem Deus é. E Deus é assim. Apesar de toda a grandeza dele, ele se compadece do humilde, do pobre, do quebrantado de coração. É esse que atrai o coração de Deus. Jesus é Deus Todo-Poderoso, que habita em luz inacessível, num alto e inatingível trono, mas também com contrito, quebrantado, humilde e pobre de coração. Terceiro, como a mulher, nós precisamos de uma percepção correta do que recebemos. Aos pés de Jesus, essa mulher sabia exatamente o que ela havia recebido. Ela olhava para o montante da dívida que tinha e ela sabia que a dívida era impagável. E ela reconhecia, e eu penso que em algum momento, não registrado nos evangelhos, essa mulher já tivera algum contato com Jesus. E ela sabia que ela havia recebido graça. Ela sabia que havia recebido misericórdia. Ela sabia que já havia sido alcançada por perdão. Ela sabia que entrar na presença de Jesus e ficar aos pés de Jesus era sinal de que ela tinha sido devolvida à sua dignidade. Ela já tinha paz para sua alma que estava perturbada e cansada ao longo de tantos dias de prostituição, não sei, talvez. Ela sabia que uma oportunidade de uma nova vida havia lhe sido concedida por Jesus. Simão olhava e dizia, essa mulher é pecadora, não tem possibilidade de que ela se reconsidere nos seus atos, não tem possibilidade de conversão. Se ela quiser ter alguma experiência religiosa, que ela fique lá nos fundos. Porque é assim que às vezes a gente age na igreja. Se essa pessoa quiser ter alguma experiência com Deus, que ela sente lá na última fileira. Que ela nem ouse se aproximar. Porque na casa de fariseu é assim que a gente age. Simão não conseguia entender essas dívidas que tinham sido pagas por Jesus. Ele não conseguia entender isso. Sabe por que ele não conseguia entender? Porque Simão, ele produzia a sua própria justiça. Às vezes a gente acha que produz a nossa própria justiça, irmãos. Isso se chama justiça própria. Eu dei meu dízimo. Eu fui ao serviço dominical. Eu participei da campanha que a igreja fez, seja lá qual for. Eu estou em dia, eu fiz um checklist das minhas obrigações morais e religiosas, estou em dia. Cumpri minhas obrigações, estou em paz, tenho justiça própria. Meu irmão, no mínimo, apenas no mínimo, você se enxergou de maneira errada no espelho. Só isso. Ele produzia a sua própria justiça, ele se esforçava bastante para produzi-la, então ele achava que tinha só 50 denários e que aquela dívida podia ser paga com esforço. Primeiro, ela tinha percepção de quem ela era.
ela tinha percepção de quem Jesus era. Ela tinha percepção do que ela havia recebido. E por último, meu irmão, como essa mulher, nós precisamos da percepção correta do que nós oferecemos para Jesus. O religioso nada oferece. Ele tem exigências a fazer. Ele chega no culto e diz, bom, estou aqui no culto, estou com as minhas obrigações religiosas e morais totalmente cumpridas, Deus que me abençoe. A gente exige, a gente determina que Deus faça. Isso tudo é característico de alguém que não se enxergou. Mas a mulher, aos pés, ela oferece. Ela oferece o seu amor, que é uma resposta ao perdão que Jesus deu a ela. Ela oferece uma vida de obediência a partir daquele momento. Ela oferece uma adoração espontânea. Ela oferece a sua generosidade abundante. Ela oferece gratidão sincera. Ela oferece a sua vida por inteira, numa entrega irrevogável. E ela ouve de Jesus: a tua fé, minha filha, a tua fé. Não as tuas obras, não as tuas leis cumpridas, não as tuas obras, não o teu esforço, mas a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vai-te em paz. 4 coisas para a gente sair daqui refletindo quando a gente lê esse texto. Primeiro, enxergue-se. Segundo, enxergue a cruz. Terceiro, enxergue todos os benefícios da cruz. E quarto, enxergue que a gratidão é a única resposta a Cristo e a sua cruz. Vou dar meu dízimo para ver se Jesus me abençoa com 10 vezes mais. Não entendeu nada. Tudo que eu dou como resposta de gratidão. Vou participar da semana de oração, porque se eu participar dessa semana de oração, eu vou ficar mais santo e Deus vai me abençoar mais. Não entendeu nada. Venha, por favor, venha. Mas venha como uma resposta grata de tudo que Jesus já fez por você. Ah, eu vou no culto agora. A partir de agora não perco mais um culto, porque se eu não perder nenhum culto, quem sabe Deus não me abençoa, porque eu estou fazendo tudo direitinho e as coisas voltam a caminhar e eu me torno próspero. Não entendeu nada. Venha, faça tudo isso, mas faça apenas como uma resposta grata, porque você sabe tudo que Jesus já fez por você e tudo que Ele realizou na cruz em seu benefício. Vamos ficar de pé? Meus irmãos, Jesus entra na casa de fariseus, mas Ele entra para nos ensinar a deixarmos a nossa condição farisaica. Que Deus nos livre de ser como a casa de um fariseu. Que a igreja, que a nossa igreja aqui nesse lugar, seja a casa de pessoas pecadoras que ficam aos pés de Jesus e dizem: eu sei quem eu sou, da onde eu fui tirado. Que dizem: eu sei quem Jesus é, e apesar disso,
Ele não me rejeita. E dizem: eu sei o que eu recebi, tudo que eu recebi. Eu sei que eu deveria ter sido já fulminado e consumido, mas a misericórdia dele me preserva e a graça dele me salva. Que nesse lugar a gente entre com o coração bem aberto para dizer: e eu ofereço, Senhor Jesus, a minha vida, não mais ao pecado, mas eu ofereço a minha vida a Ti. E tudo que eu te dou como resposta grata, porque o que o Senhor fez por mim, ninguém poderia fazer. Nem o homem mais rico do mundo poderia pagar a dívida que eu tinha. O Senhor pagou. Então tudo que eu faço em gratidão. Eu abro a minha casa para receber gente e evangelizá-las numa célula, porque a minha casa é uma resposta grata ao Senhor. Eu entrego ao Senhor os meus bens, porque eu estou apenas respondendo grato ao Senhor por tudo que Ele fez. Eu cultuo e faço isso às vezes com atos extravagantes, dizendo: Senhor, eu te adoro e aos teus pés eu me lanço, porque eu sei o que o Senhor fez por mim. Um cristão verdadeiro se enxerga Deus, sabe o que recebeu e sabe o que oferece. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã, pedindo que a nossa comunidade aqui nesse lugar seja uma comunidade de pecadores redimidos com uma nova história. Seja uma comunidade de gente, Senhor, que foi resgatada e que tem um novo nome, uma nova identidade. Gente que reconhece quem Jesus é e o dá adoração, lhe dá louvor, lhe dá glória. Senhor, nós pedimos nessa manhã que estas bênçãos repousem sobre nós e que nós saiamos daqui, Senhor, conscientes de quem somos, quem Tu és, do que recebemos e tudo que lhe oferecemos. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o consolo, o conforto do Espírito de Deus sejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos na paz do Senhor.